programa, isso é um marco, né? Que a gente tem, não é um programa tão antigo, e já chegar a essa marca é muito importante. Então, gente, é com satisfação que a gente abre, então, essa sessão de defesa de dissertação do aluno Pedro Vitor de França Vieira. Pedro Vitor fez mestrado e doutorado, fez mestrado aqui com a gente, mas ele é zootecnista, né? E deixa eu pegar aqui a informação do Pedro. E vai defender aqui sobre a orientação do Dr. Nunes o título de Diluentes Naturais, a base de água de coco e a CP-LAT, a preservação do sêmen caprino, avaliação in vitro e in vitro. O seu orientador é o professor José Ferreira Nunes. O professor é médico veterinário, formado pela Universidade Estadual do Ceará. Vou deixar as datas para outro momento, né? Aqui é dizendo quantas datas. Mestrado em produção e reprodução bovina pela Universidade Federal de Santa Maria. Doutorado em produção e reprodução bovina pela Universidade Federal também de Santa Maria e pós-doutorado em fisiologia da reprodução pela Estação de Fisiologia de la Reproduction em Lausanne, França. As linhas de pesquisa dele é produção e reprodução animal, água de coco em processos biotecnológicos e tecnologia do sêmen. A banca também é composta pela professora Camila Sandra Pires Vanderlei, professora e orientadora do programa PPGCV, é médica veterinária aqui pela UES, tem mestrado em ciências veterinárias também pela UES, doutorado em ciência animal pela UFMG e pós-doutorado aqui pela UES. Tem experiência na área de medicina veterinária, em agricultura e em reprodução animal. O professor William do Vale, William Gomes Vale, também é membro do PPGCV, tem graduação em veterinária pela Universidade Estadual do Ceará, tem especialização em reprodução no Royal Veterinary College, da Suécia, tem mestrado em fisiopatologia da reprodução dos animais domésticos pela Escola de Veterinária da Universidade Federal de Minas Gerais, doutorado também pela mesma Universidade de Hannover. A sua linha de pesquisa é reprodução de balinos, zebuínos e animais silvestres na região amazônica, endocrinologia animal, biotecnologia da reprodução e inseminação artificial de balinos. Nós temos também a presença da professora Jéssica Maria Leite dos Santos, atualmente é professora do Centro Universitário INTA em Sobral, tem graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, a unidade de Garanhuns, mestrado em Ciências Veterinárias e doutorado em Ciências Veterinárias aqui pelo nosso programa e pós-doutorado pelo Centro Universitário UNINTA. Suas linhas de pesquisa é Medicina Veterinária Preventiva, Epidemiologia de Doenças Parasitárias de Animais Domésticos, Biotecnologias aplicadas à saúde única, abordagens sanitárias diante da relação saúde do cliente e epidemiologia de doenças infecciosas e parasitárias. Também, fazendo parte da banca, nós temos a doutora Emanuele Lima de Figueiredo, professora do UNINTA, tem graduação em Medicina Veterinária pela UES e tem mestrado e doutorado aqui pelo nosso programa em Ciências Veterinárias. Sua linha de pesquisa é tecnologia do sêmen de caprinos e ovinos. Então, gostaria de saudar a banca e aos demais e agradecer em especial à banca por estar aqui participando desse momento de fechamento, se Deus quiser, com êxito, né, desse ciclo do Pedro. E antes de começar, eu vou dar algumas informações. Pedro, você tem de 30 a 40 minutos para a sua apresentação, tá? E depois da sua apresentação, você vai ser arguído pela banca, composta por esses membros que eu informei aqui, tá? E você, cada membro da banca vai ter até 20 minutos para fazer as suas considerações.
considerações. Ok? Depois das considerações, então, a banca se reúne para fazer a deliberação. Pedro, desde já, parabenizo por você ter conseguido chegar até aqui, né? E a gente lhe deseja sorte, né? E um bom êxito. A partir de agora, a palavra está facultada ao Pedro. Bom dia. Como a professora Sandra já me apresentou, me chamo Pedro Victor de França Vieira, aluno de mestrado aqui pelo programa sobre a orientação do professor José Ferreira Nunes, e eu vou dar início à minha apresentação da minha dissertação de mestrado, com o título Diluentes naturais à base de água de coco e ácido lácteo na criopreservação de sêmen caprino, avaliação in vitro e in vivo. Eu faço parte da linha de pesquisa de reprodução e sanidade de pequenos ruminantes, e o local de execução de todo o experimento foi o nosso laboratório de tecnologia de sêmen caprino e ovino, que fica aqui dentro da UES, e também no município de Jaguaretama, com o apoio do laboratório do projeto ACP Lácteo. A equipe executora é composta por mim e todos os membros que participam do nosso grupo, além das pessoas que estiveram presentes durante a execução no município de Jaguaretama. Nós tivemos apoio financeiro do CNPq, da FUNCAP e do CAPES. Bem, e como introdução, nós temos que a criopreservação é uma biotécnica utilizada para a otimização do uso de reprodutores, permite o transporte desse material genético produzido por longas distâncias e é principalmente utilizado também para a construção de bancos de sêmen. E posterior a isso, utilizado também em programas de melhoramento genético. Para se dar início ao processo de criopreservação, o sêmen coletado ele passa por um processo de diluição, posterior a isso, um resfriamento, e esse sêmen resfriado pode ser armazenado ou passar por um processo de congelação. Depois de congelado, o sêmen volta a ser armazenado e sofre uma posterior descongelação até o momento de sua utilização. Todas essas etapas, desde a sua diluição até a sua descongelação, causam danos àquele espermatozoide. Um desses danos são as criolinjúrias. Ela é criada pela formação de cristais de gelo no espermatozoide. Ele acaba causando danos mecânicos e essa formação de cristais de gelo é influenciada pela variação de temperatura ou a composição dos compostos que são utilizados na diluição. Essas duas variações podem causar um estresse osmótico e, junto com os danos mecânicos, afetam a integridade da membrana do espermatozoide, causando um dano acrossômico, um extravasamento de material celular, afetando sua motilidade e posterior perda de função. O diluente utilizado na criopreservação ele é de sua importância. Ele deve ser atóxico, tem um pH favorável aos espermatozoides, possui uma osmolaridade semelhante ao do sêmen e conter nutrientes que garantam a sobrevivência daquele espermatozoide por um tempo hábil de utilização. Além disso, é interessante que ele seja de fácil preparo e tenha um baixo custo. Entrando na parte de revisão de literatura, nós temos que a caprinocultura ela é uma criação de âmbito mundial, onde os países com maior número de rebanhos estão localizados são a Índia, a China e o Paquistão. Já na produção leiteira, nós temos que a Índia continua em primeiro lugar com 33% da produção leiteira mundial, seguido por Bangladesh com 5,9% e o Sudão com 5,8%. Já a caprinocultura no Brasil, o Brasil ocupa o lugar de 21º em quantitativo de rebanho mundial, com 12,3 milhões de cabeças, sendo que 11,8 milhões, ou seja, 95%, está localizado apenas no Nordeste. Os maiores produtores, os estados com maiores quantitativo de rebanho são a Bahia, Pernambuco e o Piauí. E o Ceará fica em quarto ou quinto lugar, agora me falha a memória, com 1,1 milhão de cabeças, cerca de 9,5% do quantitativo do rebanho do país. Levando isso em consideração, é possível observar que a caprinocultura tem uma importância socioeconômica exercida no Brasil. Já a composição dos diluentes, por muito tempo se utilizou diluentes de próprio uso para bovino. Porém, tanto o leite, ou tanto a gema de ovo como o leite desnatado, quando utilizados no sêmen caprino, a alta concentração de fosfolipídios acaba por criar situações adversas que podem causar uma toxicidade ao espermatozoide. Enquanto a gema de ovo, em reação com os produtos produzidos pela glândula bulbouretral, eles podem acabar causando uma reação acrossômica e uma descondensação da cromatina. Já o leite desnatado,
da mesma forma afetando a motilidade e causando uma ruptura do acrossoma. Essas duas questões acabam criando uma situação detergente no plasma seminal e afeta negativamente os espermatozoides. Enquanto a análise seminal ela é feita de acordo com o que é estabelecido no Colégio Brasileiro de Reprodução Animal, quanto ao seu volume, aspecto, cor, odor, vigor, turbilhonamento, viabilidade espermática, concentração e a morfologia desses espermatozoides. O volume desse sêmen é avaliado para animais adultos dentro de um padrão de normalidade variando de 0,5 a 2 ml e para animais jovens de 0,5 a 0,7. Esse volume é influenciado pelo método de coleta, a estação do ano, o clima, a frequência que essa coleta é realizada, a prática do técnico que está coletando e também pela idade do animal. O aspecto do sêmen coletado é avaliado de forma subjetiva visualmente, quanto à sua cor e aparência, a cor esperada variando de branco, marfim ou amarelado, e a sua aparência mais cremosa ou leitosa de acordo com a sua concentração, preferencialmente sem sujidades. O turbilhonamento é feito a partir do movimento de massa dos espermatozoides, avaliado em uma gota de sêmen. Ele é caracterizado pela interação entre a motilidade, o vigor e essa concentração. E é afetado também por aqueles fatores que eu falei anteriormente. O método da coleta, a temperatura da amostra e a condição que esse material foi preservado. Ele é avaliado num nível variando de 1 a 5 e é eficiente para detectar se o sêmen do animal está móvel e fazer uma pré-análise ou uma pré-seleção desses animais. A motilidade é feita a partir de uma gota de sêmen diluído e avaliada no microscópio e visa a observar a potencial fertilidade espermática. É uma avaliação feita em porcentagem, é uma análise de rotina nos laboratórios e visa avaliar a qualidade seminal, sendo interferido por todos esses fatores: o diluente, a diluição, a temperatura, o tempo de avaliação e o tempo de realização. O vigor espermático é observado dando uma classificação de 0 a 5, onde 0 é sem movimento e 5 apresenta um movimento vigoroso e altamente progressivo, e é avaliado a partir de um movimento espermático retilíneo e progressivo. A concentração, o sêmen caprino tem uma variação de concentração saindo de 2 a 6 bilhões de espermatozoides por ml e é avaliado a partir de uma diluição numa proporção de 1 para 400 a partir da câmara de Newbold, dando resultado em milímetros cúbicos ou centímetros cúbicos. Novamente, esses são os parâmetros de acordo com cada para análise convencional, ou seja, um animal que tem uma boa concentração, uma boa qualidade de sêmen, um volume variando de 0,5 a 2 ml, de cor perolada, aspecto cremoso ou leitoso, movimento de massa acima ou igual a 4, concentração que varia de 3,5 a 6, um vigor maior ou igual a 3, uma motilidade acima de 80% e uma morfologia de anormalidade sendo inferior a 15. A viabilidade é avaliada ela avalia a integridade da membrana citoplasmática, ela é feita a partir de coloração vital com esses corantes, eosina nigrosina, azul de tripã, ginsa ou azul de bromofenol. Ele avalia os espermatozoides corados ou não, onde não corados são os espermatozoides viáveis e os corados os não viáveis. Entrando na parte de refrigeração seminal, ele é um processo que visa reduzir o metabolismo dos espermatozoides a um funcionamento basal. Ele é um processamento que tem uma alta viabilidade, melhora a taxa de fertilidade para aquele sêmen diluído poder ser utilizado em vários protocolos. Ele tem facilidade de uso no campo, já que ele passa por um processo a menos de preparação, você simplesmente dilui e leva para ser utilizado. Ele otimiza o uso dos reprodutores, como todas essas técnicas de criopreservação. E essa inibição de metabolismo acontece a uma temperatura entre 4 e 5 graus, que a gente aqui no laboratório utiliza uma descida gradual de 0,5 graus por minuto. Os valores para o sêmen refrigerado, de acordo com o CBRA, devem ter uma motilidade acima de 60%, um vigor maior do que 3, os espermatozoides normais acima de 80% e os defeitos menores do que 10%. Já entrando na congelação seminal, ela apresenta pontos positivos e negativos. Ponto positivo, nós temos que um processo de armazenamento de material genético por um tempo indeterminado, reduz custos com a manutenção dos reprodutores dentro da propriedade e permite uma grande variabilidade genética para um produtor, principalmente quando ele tem um botijão. Então é possível ele armazenar material genético de vários reprodutores e utilizar seu bel prazer dentro do sistema reprodutivo. Porém, ele é um processo que causa grande estresse celular no espermatozoide e cria condições desfavoráveis à sua viabilidade.
por todo o processo de criopreservação e todos os danos que são causados durante a execução. A congelação seminal, ela possui uma boa concentração para ser utilizada nos programas, quando avaliado quanto à sua taxa de diluição, o tempo de equilíbrio que foi utilizado até se atingir a temperatura de congelação e a velocidade da curva de resfriamento. Todos esses parâmetros, quando feitos de forma... tem que ser levados em consideração de forma muito criteriosa, pois podem causar uma situação desfavorável ao espermatozoide, aquele material que está sendo criopreservado. O desafio é garantir que todos esses parâmetros sejam atendidos para evitar a formação de cristais de gelos e, novamente, não afetar o material que está sendo criopreservado. Assim, não afetando a sua viabilidade, a sua integridade de membrana e nem a sua capacidade de fertilização. Os valores mínimos recomendados pelo CBRA para o semi-congelado são uma motilidade espermática acima de 30%, um vigor acima de 2%, os espermatozoides normais acima de 80% e os defeitos maiores menor do que 10%. Para isso, nós temos a utilização dos crioprotetores no diluente seminal. Ele visa diminuir as crioinjúrias causadas. Eles são divididos em crioprotetores internos e externos. Os crioprotetores internos penetram a membrana celular, tornando o meio hipertônico, causando uma desidratação do espermatozoide e, consequentemente, reduzindo a formação dos cristais de gelo. Enquanto o crioprotetor externo ele tem uma composição variável, tendo vários tipos. O principal crioprotetor interno que nós utilizamos é o glicerol, enquanto, no caso do meu experimento, nós utilizamos a gema de ovo. O crioprotetor externo age no meio extracelular, criando um soluto e diminuindo a temperatura de congelação, também, novamente, para diminuir a formação desses cristais de gelo. O diluente seminal, ele obrigatoriamente deve ter uma osmolaridade de 1 pH adequado a essa diluição, garantir uma manutenção e uma proteção da viabilidade desses espermatozoides, garantir a proteção contra as crioinjúrias, ter um balanço mineral vitamínico apropriado para garantir que esses espermatozoides possam sobreviver por mais tempo e ter uma certa capacidade de neutralizar produtos tóxicos, principalmente as espécies reativas de oxigênio. Já entrando nessa parte, nós temos o diluidor básico do meu experimento, que foi a água de coco in natura. Ela é uma solução natural, ácida e estéril, contém proteínas, sais, açúcares e vitaminas, gorduras neutras e poucos fosfolipídios. Esse é o ponto mais importante para a diluição do sêmen caprino. Ele é ausente de toxicidade e tem uma osmolaridade semelhante à do sêmen. O fruto utilizado tem uma idade adequada de utilização, são frutos entre 4 e 6 meses de idade. Enquanto isso, o ACP ele é um produto de baixo custo, ele é fabricado a partir de frutos do período adequado, ele não possui variações físico-químicas, ele tem uma maior disponibilidade devido ao seu fácil preparo, ele tem uma maior disponibilidade para ser utilizado e garante a conservação das características naturais do coco. Aliado a isso, nós temos o incremento do leite de cabra no diluidor. O leite de cabra é rico em caseínas, proteínas solúveis, albumina sérica e imunoglobulinas. A ideia é de que esses compostos presentes no diluente possam melhorar os índices de crioprotetores do diluente seminal. O leite de cabra ele possui menores glóbulos de gordura, com cadeias mais simples e fáceis de quebrar. Ele diminui a oxidação presente no diluente. Também tem uma ação contra a formação das espécies reativas de oxigênio, ou seja, ele age como um agente antitoxicidade e, consequentemente a isso, aumenta o índice de crioproteção daquele diluente. A justificativa do trabalho, nós temos que o Nordeste possui o maior rebanho caprino do Brasil, dando destaque para Rio Grande do Norte e a Paraíba como os grandes produtores de leite. As técnicas de criopreservação visam melhorar essa produção animal, melhorando os índices de inseminação artificial, acelerando a eficiência reprodutiva e, aliada com biotécnicas, a gente consegue aumentar a produção e garantir um melhoramento genético. O ACP lácteo, ele é um produto padronizado, ele foi um diluidor em testes no meu experimento, ele tem uma mistura de água de coco em pó e leite de cabra e é uma técnica eficiente, já utilizado tanto para o semi-refrigerado quanto para o semi-congelado. Ele aumenta a sua produtividade de utilização e é uma nova tecnologia para ser utilizada nas biopráticas de inseminação artificial.
A hipótese do trabalho é de que o semi-caprino criopreservado em meio à base de água de coco em pó e leite de cabra em pó, o ACP lácteo, apresentará após descongelação os parâmetros de fertilidade in vitro e in vivo superiores aos da água de coco in natura e a água de coco em pó. Os objetivos do trabalho, como objetivo geral, foi avaliar in vitro e in vivo o ACP lácteo como um potencial diluidor na criopreservação do sêmen e os seus efeitos no semi-caprino criopreservado, em comparação aos diluidores básicos à base de água de coco in natura. Como objetivo específico, avaliar in vitro o efeito diluído do ACP lácteo sobre o semi-caprino resfriado, congelado e na pós-congelação, sobre os parâmetros de cinética espermática, os parâmetros que são avaliados pelo CASA, e comparar a eficiência do ACP lácteo com um diluidor em relação aos diluidores à base de água de coco in natura e ACP, através dos processos de fertilidade observados nas cabras submetidas à IATF. O artigo ele foi submetido ao Comitê de Ética no uso de animais sobre esse número de protocolo. O local de realização do experimento foi o Laboratório de Tecnologia de Semi-caprino e Ovino, que está localizado no NIB aqui na UES, e, como eu já disse, Jaguaretama e o Laboratório do Projeto ACP lácteo, que foi onde os animais coletados para inseminação artificial foram utilizados. O ACP lácteo utilizado é uma mistura da água de coco em pó, numa quantidade de 52%, mais 48% do leite de cabra em pó, dando uma mistura de 5 gramas que passa pelo processo de diluição para compor o diluente seminal. Os animais utilizados foram 5 animais, eles são criados em baias individuais, sob um sistema de manejo intensivo e com fertilidade comprovada. Além disso, eles possuem alimentação sendo feita 2 vezes ao dia com um concentrado de pelo menos 20% de proteína bruta. A coleta, a avaliação seminal foi feita utilizando vagina artificial, com 10 coletas por animal, por um tempo de descanso de 48 horas. Aqui foram, na verdade, 50 ejaculados avaliados, sendo 10 por animal. A coleta e avaliação desse sêmen, após a coleta, o sêmen foi transferido para o laboratório, onde foi colocado em banho-maria a 37 graus e foi feita as pré-análises do sêmen. Quanto ao volume, devendo ser superior a 0,5 ml, a concentração variando pelo menos acima de 3,5 bilhões de espermatozoides por ml, motilidade massal acima de 3, motilidade total acima de 80% e com anormalidades inferiores a 10%. Todos os diluentes tinham em sua composição, na fração de glicerolização, 14% de glicerol, 3% de gema de ovo, 1% de óleo de coco e 1% de antibiótico de gentamicina. O ACP foi diluído de acordo com o fabricante e todos os diluentes tinham 50% isso para o diluidor base, 50% de ACN, ACP ou ACP lácteo, mais 25% de solução de citrato de sódio a 100% e 25% de água destilada. O T1 foi o tratamento à base de ACN, o T2 ACP e o T3 ACP lácteo. Esse é o diluente, a fração de criopreservação, era a fração que possuía os crioprotetores. O semidiluído foi dividido para os 3 tratamentos, passando por um processo de resfriamento a uma queda gradual de 0,5 graus por minuto, saindo da temperatura de 37 graus a 4 graus Celsius. Posterior a isso, ele era palhetado, o sêmen passava por uma estabilização a 4 graus Celsius durante 60 minutos. Posterior, era levado para a rampa de congelação, a rampa negativa, a menos 60 graus durante 15 minutos. Armazenado em botijão criogênico durante 15 dias ou um mês. Posterior a isso, esse material era descongelado por 30 segundos a 37 graus e passava por análise. A análise foi feita no CASA, por meio de análise computadorizada. O material coletado novamente era descongelado a 37 graus e rediluído até atingir a concentração de 40 milhões de espermatozoides por ml, que é a concentração que o CASA avalia. Os parâmetros do CASA são motilidade progressiva, velocidade curvilínea, velocidade linear, velocidade do percurso, a frequência do batimento do espermatozoide, a amplitude do deslocamento de cabeça e os espermatozoides rápidos, que era contado uma quantidade de 200 espermatozoides por campo. A seleção desses animais foram selecionadas 81 fêmeas de diferentes localidades do município de Jaguaretama e Solonópole. Foram atendidos um total de 15 produtores. Aqui está faltando uma informação. Os animais são criados em sistema semi-extensivo. Os animais selecionados tinham um score de condição corporal entre 2,5 e 3,5.
era feita uma pré-análise dos parâmetros zootécnicos e sanitários e foi feito um exame clínico reprodutivo previamente para se avaliar se os animais estavam aptos a participar do protocolo. O protocolo hormonal foi feito no dia 0 a inserção do implante intravaginal com 60 mg de acetato de medroxiprogesterona, a Progespon. 9 dias depois foi feita a administração de 300 unidades internacional de gonadotrofina coriônica equina, o novo hormônio, e 0,25 ml de PGF2-alfa, com o Cionzinho. No dia 11 foi feita a retirada do implante vaginal e no dia 12 feita a inseminação artificial. A inseminação artificial aconteceu com 33 a 36 horas, a depender da variação e da distância das propriedades que foram atendidas. 50 dias após a inseminação foi feito o diagnóstico por imagem utilizando o ultrassom da Midway modelo V60. Na tabela 1 nós temos a avaliação in vitro do sêmen caprino criopreservado nos diferentes diluidores à base de água de coco através de análise espermática computadorizada. Aqui nós temos todos os parâmetros avaliados pelo caso e os diferentes diluentes, com ACN, ACP e ACP-LACT. O ACP-LACT apresentou os parâmetros semelhantes ao diluidor ACN, quando não superiores aos outros dois diluidores, dando destaque principalmente para a avaliação contra o ACP, onde ele se mostrou superior principalmente para a motilidade total, motilidade progressiva e a velocidade curvilínea. Na tabela 2, ela apresenta o número percentual das cabras prens e vazias nos diferentes diluidores, né, ACP, ACN e ACP-LACT, com aqui novamente os diferentes diluidores, o total de fêmeas, aqui a sua porcentagem quanto ao número total de fêmeas e a porcentagem quanto ao número total de não prens. O ACN, o ACP e o ACP-LACT apresentaram uma porcentagem respectivamente de 36,8% a 29,8% do ACP-LACT. O ACP-LACT, embora tenha apresentado uma menor porcentagem geral do número de animais prens, isso é devido ao seu menor número de animais utilizados no protocolo e, consequentemente, também ele apresentou a menor porcentagem de animais não prens de todo o protocolo. Já o ACP, ele apresentou o pior resultado com 62,5% de animais não prens. Ele também foi o grupo que apresentou o maior número de animais inseminados com esse diluente. A tabela 3, ela avalia a fertilidade das cabras submetidas ao IATF quanto ao local de deposição do sêmen diluído, né? Ele avalia as cabras submetidas ao IATF com sêmen criopreservado nos diferentes diluidores, à base de água de coco e o seu local de deposição. Os diluentes, novamente, ACP, ACN e ACP-LACT. O ACP-LACT apresentou, junto com o ACN, os melhores índices de taxa de prenhez, com 85,7 para o ACP-LACT e 86,7 para o ACN, isso para a região cervical rasa no ACP-LACT e cervical profunda no ACN. Já o ACP apresentou o seu melhor índice de taxa de prenhez na região da cervical profunda, com 68,7. Aqui vale ressaltar que as avaliações feitas em cima do ACP-LACT demonstraram que a qualidade do diluidor permitiu que, independente do local de deposição do material que foi utilizado, ele apresentasse bons índices de taxa de prenhez. Tanto para a cervical rasa com melhor desempenho, seguido de cervical profunda, e a intrauterina apresentou 100%, mas isso é devido à quantidade menor de animais utilizados. Como resultado do artigo, o ACP-LACT apresentou o melhor desempenho in vitro quanto à sua quantidade, a cinética e espermática, apresentou a maior taxa de prenhez do protocolo total, com 80,95% dos protocolos de ATF. A inseminação intrauterina e a cervical profunda mostraram a sua maior eficácia reprodutiva. O ACP isolado teve o seu menor desempenho, a menor eficiência, com os maiores índices de perda reprodutiva, e o ACP-LACT se destacou como um meio mais aplicável a ser utilizado principalmente nos sistemas de criação de clima tropical. A discussão do artigo, o ACP-LACT, novamente, apresentou a maior motilidade total, de 48,6% quanto aos parâmetros apresentados pelo caso, com motilidade progressiva de 28%, com os melhores parâmetros cinéticos avaliados pelo caso. Esses resultados confirmam a melhora da integridade e o potencial fecundante. E a questão observada é que esses bons resultados podem ser referentes
pelo fato dos bioativos presentes no leite de cabra, a presença de proteínas, lipídios e antioxidantes, que podem ter garantido uma proteção estrutural e funcional daquele espermatozoide. Ainda na discussão, a maior taxa de prenhez foi do ACP lácteo, com 80,95%, o ACM ficou com 69,7% e o ACP com 48,15%. A eficácia nas diferentes técnicas de ATF apresentou o ACP lácteo com 85,7% na cervical rasa, 74,3% na profunda e 85,2% na intrauterina. A associação dos diluentes mais a técnica adequada garantiram um maior sucesso reprodutivo e o leite de cabra em pó melhorou a estabilidade e a proteção, favorecendo a utilização durante todo o processamento. O ACP lácteo une o benefício da água de coco e do leite de cabra a uma formulação em pó estável, prática e com um bom custo-benefício, e esses estudos reforçam a viabilidade da sua viabilidade como utilização em um diluente alternativo. O protocolo hormonal se apresentou eficaz, com sucesso dependendo principalmente também eficientemente da qualidade daquele material que foi preservado, da técnica utilizada e da sanidade das fêmeas. E a utilização favorece biotecnologias reprodutivas sustentáveis, fortalecendo a caprinocultura no Nordeste brasileiro. Como conclusão, o ACP lácteo superou o ACM e o ACP na criopreservação, com as melhores taxas de prenhez. Ele possui uma melhor composição de nutrientes antioxidantes, garantindo uma preservação espermática. O protocolo de inseminação cervical rasa e cervical profunda foi o processo mais eficiente, e a sua formulação em pó, ela garante a estabilidade e o fácil armazenamento, permitindo a utilização em regiões de difícil acesso, principalmente a insumos de origem importada. Ela apresenta uma excelente relação custo-benefício e é uma alternativa promissora a ser utilizada na caprinocultura na região tropical. A análise estatística foi feita por média mais ou menos do erro padrão, com teste de normalidade de homocedasticidade, com análise de variância, parâmetros não paramétricos, teste de Tucker com nível de significância menor a 0,05. As conclusões da dissertação: o ACP lácteo apresentou o melhor desempenho na criopreservação de sêmen, com as maiores taxas de prenhez em IATF. Os nutrientes e bioativos preservaram a integridade e a funcionalidade dos espermatozoides, e a inseminação cervical profunda foi a técnica mais eficaz, ou melhor, o local de deposição mais eficaz. Ela foi um produto de fácil armazenamento, estável e com um custo-benefício favorável. E se apresentou como uma alternativa viável e promissora em clima tropical, garantindo um avanço em biotecnologias reprodutivas, a difusão desse material genético criopreservado e sustentabilidade e competitividade na caprinocultura. As perspectivas para esse trabalho é que seja feita a validação em diferentes raças e sistemas de manejo, realizar mais estudos em distintas condições para garantir que verificar a eficácia e a adaptabilidade do ACP lácteo em diversos contextos. Avaliar quanto à estabilidade e a formulação em pó, avaliar o comportamento dessa formulação em pó como um diluente pelo período que ele pode ser armazenado, com relação a garantir o seu desempenho consistente, maior durabilidade, facilidade no transporte e conservação. Estudar os mecanismos celulares e moleculares, investigar como esses compostos, os ácidos graxos, as proteínas e os antioxidantes agem nos espermatozoides, eles elucidando assim os seus efeitos na fertilidade in vitro e in vivo. Explorar novos protocolos de inseminação artificial com a sua utilização em diferentes técnicas, como por exemplo a IATF por laparoscopia, visando otimizar novos protocolos e a eficiência reprodutiva, ampliando assim as opções dos programas genéticos a serem utilizados. E também fazer a análise econômica e de sustentabilidade, avaliar o custo-benefício, a viabilidade prática e os impactos ambientais, assim consolidando o ACP lácteo como uma alternativa eficiente, acessível e sustentável para o sistema de produção em clima tropical. Bem, e é isso. Eu gostaria de agradecer a todas as instituições, a todas as pessoas que fizeram parte da realização desse meu experimento, a Faculdade de Veterinária, o Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias e o Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia, o PPG Biotec, a gestão acadêmica, a coordenação do curso de pós-graduação, as instituições parceiras externas que foram a Prefeitura de Jaguaretama, a Secretaria de Assistência Social, a CEMAS, a Cooperativa dos Produtores Caprinos e Ovinos do Vale de Jaguaribana, a Caprivale, e a Associação dos Criadores Caprinovinocultores de Jaguaretama, Capitama. Sem o auxílio
principal dessas instituições e parcerias externas seria impossível a realização desse experimento, tanto a cooperação de todos os produtores que fizeram parte dos experimentos, como a presença, como a proatividade do Filó, que me auxiliou em todas as realizações desde o primeiro protocolo até o final. Além disso, como agradecimento especial, eu gostaria de agradecer a essas pessoas que fizeram parte e possibilitaram toda essa realização, meu orientador, o professor José Ferreira Nunes, pela paciência e todo o conhecimento que foi passado durante essa realização. Também gostaria de agradecer ao Breno e à Vitória, que me auxiliaram em todos os processamentos, em todas as práticas, acordando de madrugada, indo inseminar os animais à noite, retirando esponja, ao Cláudio e o Wagner. Sem a ajuda deles, o Cláudio dando suporte aqui na UES enquanto eu estava distante, o Wagner que se mostrou proativo em todas as realizações, todos os protocolos, indo levar a gente a participar de todos os protocolos. E a professora Cristiane por todo o apoio técnico-científico que ela passou para mim para poder realizar todo esse projeto. Além disso, como agradecimento especial, gostaria de agradecer ao Bezerra de Menezes, presidente do Instituto Ecoco, que está ali encabeçando o projeto junto com o professor Nunes, o projeto da biofábrica do projeto ACPLACT. Sem o apoio dele lá nas realizações e também o laboratório que foi montado lá em Jaguaretama, certeza que nem a gente não conseguiria ter avançado tanto na realização desse projeto. Também gostaria de agradecer a toda a equipe do nosso laboratório, né? O Linhares, o nosso doutorando, a Janete, a outra mestranda que não está aqui presente, e as ICs que foram também peça fundamental para a execução de todo esse procedimento. E é isso. Obrigado.